Olá, pessoal, vamos para mais uma aula de verbos e hoje nós vamos estudar três verbos: o see, look, want. Vamos lá para a página para vocês verem e me acompanharem. Vamos lá. See é o verbo ver. Vamos entender o padrão de funcionamento dele aqui em primeiro lugar. Aqui nós temos o padrão: sujeito, verbo, como eu já venho trabalhando com vocês. E aí, qual é o complemento desse verbo? Pode ser um complemento no singular, pode ser no plural e pode ser aqui, ó, a frase inteira, né? Mas na verdade o complemento são os amigos, né? Aqui, tá? Então vamos entender uma a uma. I see a bird. Eu vejo um pássaro. I see birds. Eu vejo pássaros. I see my friends on weekends. I see my friends, eu vejo meus amigos, e weekends significa finais de semana. Próxima. I see your point. Isso é uma expressão muito comum para eles. Quando eles estão conversando, eles falam, estão dando pontos de vista a respeito de alguma ideia, de um assunto, e a pessoa fala, tá, eu tô te entendendo, eu tô compreendendo onde você quer chegar. Então, eles usam muito essa expressão. I see your point. Então, é o point of view, né? Ponto de vista. Então, tá, eu vejo o seu ponto de vista, eu sei o que você está querendo falar. Então, tá aqui, abstrato, né? Aqui, your point, abstrato. I see that he is a smart boy. Então, eu vejo o quê? Tá? Então, você pode ver coisas aqui diretamente, ó, nós vemos aqui, ó, coisas, ideias, tá? Na forma de expressar. E você agora vê que, e aí vem outra frase em seguida, ó, que ele é um menino esperto. Vamos lá, ó. Eu vejo que ele é um menino esperto. Inteligente, tá? Smart é inteligente, esperto. I see eye to eye with you. Isso aqui é uma expressão também muito do cotidiano e da conversação deles, né? Então, ver eye to eye with you significa eu vejo a mesma coisa que você está vendo, eu vejo da mesma forma que você está vendo, eu concordo com o que você está dizendo, tá? É isso. Então, na verdade, aí ele está querendo dizer que concorda. Então, ó, eu vejo a situação como você, eu vejo a situação igual a você. E aqui, vamos lá. What I see, o que eu vejo é que a empresa will get, isso aqui forma futuro, ficará, lembra que get é ficar? Rica. Então aqui, ó, bem ao pé da letra, tem aqui conhecer o vocabulário. Então, tá lá o padrão, eu vejo, né? Aqui, ó, eu vejo. E aí você tem, ó, eu entendo, eu vejo, né? Eu percebo que ele é um menino inteligente. Então você vê que isso aí é muito similar com o que a gente usa em português. Eu vejo a situação como você, ou seja, eu percebo a situação como você, né? O que eu vejo, então, aquele que eu prevejo que a empresa vai ficar rica no ano que vem, porque vai vender milhares de produtos para a empresa europeia. Então, lá, o que eu vejo, então, o que eu percebo, ok? Então, uso muitíssimo semelhante ao nosso. Então, aqui o primeiro exemplo, os três primeiros exemplos, né? Eu quis mostrar algo concreto. Eu vejo um pássaro, eu vejo pássaros, eu vejo meus amigos, tá? Eu entendo o quê? Eu entendo o seu ponto de vista. Eu vejo o quê? Eu vejo que ele é um menino inteligente. Então, aqui você tem já uma frase, né? Você não vê uma coisa, você está vendo uma frase, uma ideia completa. Eu vejo a situação igual a você, então tá aí, facinho. Vamos para o próximo, que tem aí algo de sinônimo com ver. E muita gente fica confuso quando que deve usar um e outro. Vamos usar os padrões. I look at the kids in the pool. Então, o que acontece aqui? Algo muito curioso com o verbo look, que é olhar, é que quem olha, olha para alguma coisa, olha para um ponto, olha para pessoas. Então, aqui você tem, ó, uma preposição e pode ser que essa preposição na prova seja solicitada. Tem ou não tem preposição nessa frase? Aí você tem que perceber se faz sentido, porque aqui, ó, você já viu que não tem preposição, aqui não tem preposição e aqui não tem preposição. Então vamos lá para entender. E tem coisas que vocês estão vendo aí que é ao pé da letra. À medida que você vai conhecendo o vocabulário, você vai entendendo que ao pé da letra você consegue interpretar muita coisa. Aí, ó. I look at the kids in the pool. Eu olho as crianças, aqui, ó, pé da letra. Eu olho
para as crianças, eu olho as crianças na piscina. Mas em português a gente não fala eu olho para as crianças. Na verdade, a gente está querendo dizer que ele está tomando conta das crianças, né? E por isso aí faz sentido usar a preposição, tá? A próxima frase, I look at those weird people. Então, agora aqui, ó, uma frase no plural. Weird people, né? Aqui, ó, pessoas estranhas. Então, ó, eu olho, né? Poderia ser no gerúndio, eu estou olhando para aquelas pessoas estranhas, né? Aquelas aqui. Então a pessoa pergunta: o que você está olhando? Ah, eu estou olhando aquele pessoal estranho ali, aquela gente estranha, aquelas pessoas estranhas, tá? Então tá aí. Eu olho, e que também sempre, sempre, sempre você pode usar os verbos no plural, no futuro, no passado, tá? Eu estou colocando um padrão para vocês acompanharem e conseguirem memorizar os verbos. I look at that girl the whole day. Eu olho para aquela garota o dia todo. Às vezes é um menino que está apaixonado por ela e ele vai e fala assim: ah, eu fico olhando para aquela menina o dia todo. Então, assim, faz sentido a frase aí, ó, e ficou também ao pé da letra, ó. Eu olho para aquela garota, aquela menina, o dia todo. Whole aqui, ó, o dia todo, tá? I look closely and tell... Oh, look closely and tell what you see. Isso aqui já falamos em outras aulas. Cadê o sujeito daqui? Cadê o I? Cadê o you? Cadê o they? Né? Não tem. Por que que não tem? Porque isso aqui é uma frase no imperativo, galera, tá? Então, perceba o que que é que você está lendo para você não falar, e tá faltando colocar, já sei o que está faltando nessa frase, é o sujeito. Não, às vezes a frase está no imperativo, não vai ter o sujeito aí aparecendo. Então, ó, veja de perto e diga o que você vê. Olhe de perto, melhor dizendo, né? Olhe de perto e diga o que você vê. Tá quase que não saiu aqui. Olhe de perto e diga o que você vê, tá bom? Então vamos lá. Olhe, closely também poderia ser atentamente, né? Mas closely é algo que você tá. Você tem que fazer a interpretação da frase, né? Porque close é perto. Então, olhe de perto, olhe atentamente. É isso aí que ele tá querendo dizer, tá? Ele não, né? Eu, porque fui eu que fiz a frase. Vamos lá. Look what you are doing. Esse look aqui também é imperativo. Veja o que você está fazendo. Veja o que você está fazendo. Tá ali. Veja, olhe. Aí você fala assim: Veca, você se distraiu 2 vezes e falou veja. Porque certas coisas, quando a gente traz para nossa língua, a gente fala de uma maneira própria. Então, assim, seria olha atentamente, olha o que você está fazendo. Menina, olha o que você está fazendo. Veja o que você está fazendo. Então, depende. Isso não fica amarrado para nós. O importante é que você bata o olho ali e você tenha essa compreensão clara do que ele está querendo dizer, tá? É a expressão. Então, olha atentamente o que você está fazendo, olha o que você está fazendo, veja o que você está fazendo, veja o que você fez, tá? Tudo isso aí está englobado no look. Então, eles usam o look para fazer esse tipo de frase. Então, aqui também é um imperativo e é um imperativo negativo. Isso aqui é bem legal. Vou tirar aqui essa baguncinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Look é o olhe. Se eu disse don't look, já de outras aulas eu já disse para vocês o que don't é uma negação conjugada, né? Porque você tem no, você tem not. Só que isso aqui não está conjugando, isso aqui não está dentro de uma conjugação, não está dentro de uma frase. Tá? Aqui ele está conjugado. Don't look now, não olhe agora. Ele está olhando para você. Então não olhe agora, não, ele está olhando para você. Né? Isso aí quem nunca fez, né? Então, não olhe agora, ele está olhando para você. Então, 2 vezes aí, ó, look na mesma frase, tá? E essa negação aqui, don't, isso lá para frente a gente vai ver quando a gente for estudar conjugação de verbo. Beleza? E o look tem um outro sentido. Por isso que eu estou englobando aí look, see no mesmo grupo, na mesma aula. Porque look, por sua vez, é olhar para algum lugar. Mas também ele pode ter o significado de parecer, de aparentar. Olha só que bacana. You look great. O que isso aqui a pessoa está dizendo? Você parece ótima. Você aparenta
ótimo. Aí você fala, que frase esquisita. Para nós é óbvio, tá ao pé da letra. A gente sempre que faz uma tradução cultural. Dentro não é sempre ao pé da letra, mas culturalmente. Então, quando você fala assim, you look great, na verdade, o que ele está dizendo é, você tá ótima, ou você tá linda. De repente, você tá falando de uma roupa nova que a pessoa tá, né? E aí, tá aí, você tá linda. Agora, quando você vê esse look, você está falando de aparência, tá? Isso aí é que você tem que entender. Quando eu venho aqui para baixo, you look tired, aqui a gente já aproxima na tradução para português que a gente usa. You look tired. O pessoal fala, você tá com cara de cansado. O que é isso, você tá com cara de cansado? Pelo menos no Rio a gente fala assim, né? Tá com uma cara de cansado. Esse tá com cara de, na verdade, você está dizendo que a pessoa está com aparência de cansado. Tem que dar uma sacada aí, ó. Você parece cansado. Aí, ó. You look beautiful, a mesma coisa. Você tá linda. Então, great. Great aqui, que você for perguntar, né? Por que great você disse ótimo, ou lindo, beautiful? Depende. Às vezes você tá olhando para uma pessoa que tá vestindo uma roupa numa loja e você fala, wow, you look great. Nossa, você ficou ótima, você ficou linda. Então, é semelhante aí o great com beautiful nesse caso, tá? Porque great é ótimo. Great não é grande. Great é ótimo. Presta atenção nisso, tá? Você tá bonita. Ah, mas estar não é o verbo to be? Não era para dizer you are beautiful? Quando você fala you are beautiful, na verdade, você está expressando que a pessoa é bonita. Quando você fala you look beautiful, você está dizendo que naquela situação específica a pessoa está muito bonita. Pode ser uma noiva, pode ser um noivo, pode ser uma festa de gala, e as pessoas olham e falam, uau, você está lindo, você está linda, ok? Então, tá aí a diferença do you are beautiful para essa tradução, você está bonita, tá? Número 4. It looks suspicious. Suspicious é suspeito. It vem lá porque adoro, né, ensinar esse it para vocês. It, você está falando de uma situação. Então, assim, parece suspeito. Então, você já imagina que seja uma situação, uma história que alguém está contando, né? Aqui, ó. Parece suspeito. Às vezes é um policial falando para o outro, um investigador, um detetive, ele está lá dizendo, tá meio suspeito essa história aí que fulano está contando. Aqui, a próxima. It looks like he is lying. Esse looks like, galera, aparece pra caramba. E esse like aqui, vocês acham que like é apenas gostar. O like, ele também é como. E talvez ele apareça muito mais nas frases como do que como gostar. Então aqui, it looks like, ele está querendo dizer, olha, parece como ele está mentindo. Ah, ninguém fala parece como ele está mentindo. Claro que não, gente. É porque eu estou primeiro colocando ao pé da letra e depois é que eu vou trazer aqui para a nossa expressão em português. Então, parece que ele está mentindo. Então, esse look like também você está falando de uma aparência. Você está falando de aparentar alguma coisa. Por isso eu trouxe ele aqui 3 vezes. You look like your mother. Então, você parece como sua mãe. A gente não fala isso, não fala. Se eu fosse fazer uma tradução escrita, formal, de um livro em inglês para um livro em português, uma história, eu iria traduzir o quê? Você parece com sua mãe. Mas quando você quer dizer em inglês, você parece com sua mãe, você fala you look like your mother, tá? Então tá aqui, look like, e eu não destampei ali os lados direitos. Vamos lá. Ó, parece que ele tá mentindo. Olha como agora aqui, ó. Você se parece com a sua mãe, porque é a maneira como a gente fala. E a última aqui, ó. Parece como seu pai, né? Então, você pode dizer isso para a menina, para o menino. Nossa, como você se parece com seu pai? Tá aí, ó, a mesma ideia, tá? Então, ficou aí. Eu acho que ficou bem claro para vocês do aparentar, tá? Até eu fiz esse aqui que eu acabei de lembrar de uma frase que também expressa esse look like, porque você está falando de aparências similares entre pessoas.
Você não está dizendo que aquela pessoa parece alguma coisa, você está dizendo que a semelhança entre duas pessoas é forte. Aí aqui, ó, you look, you look like clown. Então imagina que a pessoa vai, põe uma roupinha, a pessoa fala, né? Olha, gostou do meu look? Gostou o quê? Da minha aparência, gostou do meu conjunto. E aí a outra vira, a irmã, né? Aquelas coisas de irmão, irmã, vira e fala, you look like a clown. Você tá parecendo um palhaço. Aí é literalmente, você tá fazendo comparação entre duas pessoas, ok? Então, tá aí, ó. Você parece um palhaço. Aqui eu não disse necessariamente mother, father, que você puxou os traços do seu pai, puxou os traços da sua mãe. Não, aqui eu simplesmente a pessoa tá fazendo uma gozação aí com a outra, mas ela usa o verbo look like, ok? O verbo é look e o like vai de tabela aí. O like aqui não é gostar, o like aqui é como, tá? Vocês parece como. O pé da letra fica feio. Bora, bora, bora. Vamos lá. Verbo querer. Esse aqui é molinho, porque é idêntico ao uso em português. Vamos lá. Como é que a gente usa o want? Quem quer, quer alguma coisa ou quer fazer alguma coisa. Pronto, idêntico ao português. Então, vamos aos exemplos. Sem delongas. Vamos lá. I want. Aí agora perceba os complementos. Eu quero um pouco de leite. Eu quero um pouco de suco. Eu quero um pouco de vinho. Eu quero uma taça de vinho. Eu quero uma xícara de café. Eu quero uma pizza. Eu quero um hambúrguer. Né? Então, olha, esses aqui são elementos contáveis. Né? Você consegue dizer, olha, uma taça de vinho. Né? Você vai pegar o vinho com a mão. Ou vinho, substância não. Então você tem que dizer a taça, o copo, a garrafa, tá? Então, o barril de vinho. Então tá aí, ó. Você conta o vinho por essas formas, né? Eu quero beber 3 litros de vinho, né? Eu beber 3 litros de vinho. Você está quantificando o vinho. Uma xícara de café, um copão de café, uma garrafa de café. Eu quero uma garrafa de café. Então, tá aí a forma que você quantifica algo que é líquido, alright? E essas outras formas aqui de quantificar o que é líquido, você vê que eu falei um pouco de leite. E quando você fala assim, eu acho que eu quero um leite. Às vezes a pessoa de manhã pergunta, né? O que você quer tomar no café da manhã? Eu não sei se eu vou tomar um leite ou se eu vou tomar um suco. Isso é muito da cultura brasileira falar isso. Porque você não tem como falar um leite. Você não vai tomar uma caixa de leite, você nem vai tomar uma caixa de suco. Mas muitas vezes você vai tomar um copo, então fica subentendido que você está falando de um copo de leite, de um copo de suco, uma jarra de suco, se você estiver no restaurante, uma taça de vinho. Mas aqui eu coloquei para justamente mostrar para vocês a expressão coloquial. Então aqui esse some, ele está dizendo, eu quero um leite, eu quero um suco, eu quero um vinho, tá? E o que eu disse para vocês lá atrás na aula de artigos? Você não coloca a ou an antes de certas palavras. E principalmente, lembra que eu falei, não tem uns. Eu quero uns vinhos, eu quero uns leites, eu quero uns sucos. Não dá. Então você quer some milk. Né? Você quer um pouco de leite, você quer um pouco, some milk. Juice. Wine. Aí, para quem gosta, beer, cerveja, ok? Vamos lá ver a tradução. Eu já traduzi, né? Eu quero um pouco de leite. Eu quero um pouco de suco. Eu quero um pouco de vinho. Eu quero um copo de vinho. Essa frase aqui não ficou chique, não, né? O povo não toma copo de vinho. A gente fala taça de vinho, né? Aqui, ó, taça de vinho. Taça de vinho, tá? Porque o glass pode ser copo também, tá, gente? E aqui... Ai, caraca, eu coloquei a taça no lugar errado. Aqui é um pouco mesmo. E embaixo que é uma taça de vinho. Pronto. Aqui, ó, cup, xícara. Pode ser uma xícara de café, uma xícara de chá. Eu quero uma pizza. Eu quero um hambúrguer. Aí a pizza e o hambúrguer, na verdade, você conta, né? Então você consegue contar a unidade. Então você pode usar aí o
a N, né? Se fosse o caso antes deles, tá? Mas agora o que você tem que memorizar aqui é que quem quer, quer algo. Então aqui a gente trabalhou com quer algo. E agora a gente vai trabalhar com querer fazer algo. Ou seja, o querer fazer algo, você precisa de um outro verbo. O verbo que vem após o querer, porque quem está sendo conjugado aqui pelo sujeito, o sujeito tá, ó, é aqui. Quem está sendo conjugado é o want. E aí agora, o que você quer? Eu quero beber, eu quero ir, eu quero viver, eu quero comer, eu quero comprar, eu quero dormir, eu quero ser. Vamos lá para ver os entendimentos. Eu já deixei sublinhadinho aí o verbo. Ó, to drink, beber. Eu quero beber um pouco de vinho. To go é o que? Ir. Eu quero ir à praia. Eu quero viver numa ilha. Tá aqui, ó. I want to live on an island. Island, né? A gente fala island, não. Mas vocês vão fazer prova, não importa a pronúncia para vocês. Prova escrita, né? Então, I want to live on an island. Eu quero viver numa ilha. Eu quero comer uma pizza. Eu quero comprar a new cell phone, um novo celular. I want to sleep late. Eu quero dormir até tarde. I want to be military. Eu quero ser militar. Então, perceba que quando a gente usa um verbo para dizer que a gente quer realizar, fazer alguma coisa, esse verbo vem no infinitivo. Quem, olha aqui, infinitivo, beber, ir, né? Não disse eu quero bebo, eles querem bebem, eles querem vão. Não, eles querem ir, eles querem beber, eles querem viver, eles querem comer, tá? Isso aqui tudo tá no infinitivo. Aqui, eu quero dormir, eu quero ser militar. Como é que é o infinitivo em inglês? Porque você tem uma lista que eu já te dei, mas eu posso postar até de novo, inclusive. Aqui, ó. O verbo lá naquela primeirazinha coluna é isso aqui. Só que para você usar aquela primeira coluna como verbo no infinitivo, você precisa colocar antes do verbo o to. Então, isto é que está caracterizando em inglês um verbo no infinitivo, ok? Então, to drink, beber. To go, ir. To live, viver. To eat, comer. To buy, comprar. To sleep, dormir. To be, ser. Ok? E outra coisa interessante que é importante vocês guardarem a respeito daquela lista. Aquela primeira coluna da lista dos 100 verbos, ela representa o verbo na sua forma infinitiva, bastando colocar o to antes do verbo da maneira como ele está. Você não muda nada. Você vai só colocar o to, ele virou um verbo no infinitivo. Ele é também o verbo no imperativo. Então, outros exemplos aqui que a gente usou, você pega aquele verbo, coloca no início da frase sem sujeito, pronto, você está falando no imperativo. Então, quando... Eu vou pegar aqui o verbo to be, que é... O pessoal morre de medo dele. Quando a gente pega o verbo e fala assim, be quiet, eu estou no imperativo. Eu estou dizendo, fique quieto. Ao pé da letra, seja quieto, esteja quieto, mas em português a gente falaria be quiet. Ou então que você fala para a pessoa, olha, seja inteligente. Essa proposta que fulano não está te fazendo não está boa, não. Então, ó, be intelligent ou be smart. Intelligent. Tá? Aqui, ó. I want to sleep late. Se eu quisesse fazer um imperativo com sleep, vai pegar aquela coluna e aí eu digo lá, né, quando a gente tem filho pequenininho, vai deitar. Deita cedo agora, aqui, ó. Né? Sleep. Durma. Para de falar aí, tá falando? Durma. Aqui, também, coma a sua comida, coma tudo, né? Frase também típica de mãe para filho. Então, ó, eat all the food. Aqui, ó, coma toda a comida, tá? Então, eu tô no imperativo. E a terceira representação que aquela primeira coluna tem é que ela também representa o verbo no presente. Né? Então, quando você fala que tudo que a gente está fazendo de verbos até agora é isso. Eu vou, eu quero, eu vejo, eu ando, eu compro, eu sou.
porque aquela primeira coluna representa o verbo conjugado, tá? E é isso aí. O que vocês têm que prestar atenção é want. Want, você quer algo ou você quer fazer algo? E o fazer algo, o fazer alguma coisa, esse verbo tem que estar no infinitivo. Beleza, pessoal? É isso aí. Te vejo, então, na próxima aula. Não esquece de fazer os exercícios. See you. Bye, bye.